A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um encontro com Deus. E o Senhor tem tocado e falado aos nossos corações. Glórias a Deus por isso. Hoje é uma palavra diferente, irmãos. É sobre a restauração de Pedro. Essa palavra eu ainda não vi sendo pregada. Vi na internet, na verdade. Mas nas igrejas, por aqui, eu ainda não vi ninguém falar, ninguém pregar sobre essa palavra. Só que essa palavra veio a mim como revelação do Senhor, porque muitas vezes a gente acha que a gente indo à igreja, orando, louvando o nome do Senhor, pregando, fazendo a obra de Deus, a gente acha que a gente já é aquele servo fiel, aquele servo verdadeiro, aquele servo que daria a vida por Jesus e que tem o caráter de Cristo. Mas não é somente sobre isso, irmãos. Não é somente sobre isso. É muito difícil a gente se comparar hoje em dia com os discípulos do tempo de Jesus, com a mídia, com tantas coisas. O mundo caminha para um lado e a gente que é cristão caminha para outro. Mas eu sempre estou buscando ser verdadeira em Cristo, ser um vaso novo, ser uma nova criatura. Porque eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus erros, eu sei dos pecados, mas eu sempre quero ser melhor. E Jesus nos ama, independente do que nós fizemos, independente das vezes que nós caímos. Ele nos ama, Ele não nos rejeita. Ele quer que a gente o busque, que a gente tenha uma vida de oração, para que Ele possa instalar em nós o seu caráter, para que nós possamos ter o caráter de Cristo. E aí sim sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos. Então, eu estava numa busca incessante, em oração, porque muitas vezes a gente sente vazio. Só que a gente sabe que toda alma ela clama por Jesus. E toda alma tem um vazio do tamanho de Deus. Mas, poxa, aí me confrontei, porque, poxa, a gente vai na igreja, a gente busca Deus, a gente faz o que a gente pode, para ajudar a igreja, para tudo. Mas por que esse vazio, então? Porque só o Senhor Jesus, Ele supre os vazios, mas se eu ainda sinto esse vazio, é porque eu ainda não tive um encontro real com Deus. Porque se fosse do contrário, não existiria mais esse vazio. Isso eu falo que não sobre a família, sobre saúde, sobre qualquer outra coisa, mas sobre o meu eu, sobre a minha alma e sobre ser preenchida verdadeiramente por Cristo, de forma que eu possa estar na luta que for, mas eu estar em paz, estar alegre. E eu orando, buscando a Deus, tentando entender isso que Deus tinha colocado no meu coração. Em oração, Deus falou comigo para estudar sobre Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro andava com Jesus. Pedro foi chamado, andava com Jesus. Pedro viu os muitos milagres que Jesus operou. Pedro teve sua sogra curada também por Jesus. Pedro viu o amor de Jesus, Pedro foi ensinado por Jesus. E isso nem se compara com nós hoje, porque nós sentimos a presença de Deus, mas nós não o tocamos como Pedro tocou. Ele não estava ali carne e osso conosco, assim como estava com Pedro. Porém, o que me chama a atenção é que num determinado ponto, Jesus, ele alerta Pedro, Ele alerta Pedro que Pedro negaria. Mas Pedro diz para Jesus: Senhor, eu seria capaz de morrer por ti. Eu não te negarei, eu te amo. E aí o tempo passou e aconteceu aquilo que foi predito. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E aí aconteceu o confronto com Pedro. Como ele disse que não negaria. Ele disse que seria capaz de morrer por Jesus. Só que na hora da batalha, ele ficou com medo. Ele recuou,
E quantas vezes nós somos assim? Nós achamos que nós somos, nós achamos que nós podemos, nós achamos que somos espirituais, achamos que somos cristãos verdadeiros, mas nos falta muito, assim como Pedro. E eu tenho a necessidade dessa busca incessante de tentar melhorar, de ter o caráter de Cristo. Claro que aqui nessa terra nós somos pecadores. E nada é por merecimento, mas sim pela graça de Deus. Mas se ainda que erramos, mas se o nosso coração estiver voltado para Jesus verdadeiramente, Ele pode instalar em nós o caráter de Cristo. Podemos ter a mente de Cristo, podemos ter o coração de Cristo, podemos ser sarados, podemos ter esse vazio preenchido, mediante um confronto com nós mesmos, para podermos ser restaurados por Jesus, assim como Pedro foi. Então, muitas vezes a gente olha para homens e mulheres de Deus e a gente pensa, nossa, que pessoa ungida, que pessoa espiritual, que pessoa incrível, não é? Mas a gente não sabe, lá no fundo, como é que é o coração, se está voltado realmente para o Senhor. Como Jesus vai dizer nos últimos dias, eu não te conheço, porque muitos oraram, pregaram, falaram em línguas estranhas, disseram fazer a obra do Senhor, mas estavam em pecado, estavam com o seu coração em engano, estava com o seu coração nas coisas desse mundo, nas coisas materiais, estava com o seu coração no dinheiro. Então, aquela outra parte da Bíblia também que fala, Jesus fala, estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive doente e não fosse me visitar. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então as pessoas vão dizer, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo para ti, Senhor. Mas não é sobre isso. É sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, me chamou a atenção isso que aconteceu com Pedro e eu entendi que eu preciso isso na minha vida. Eu sei que muitos também precisam ser restaurados, ter o seu caráter restaurados por Cristo. Não basta ir à igreja, não basta limpar a igreja, não basta fazer coisas para Deus e não passar tempo com Deus. A gente gasta muito tempo fazendo coisas para Deus, mas não passando tempo com Deus, não tendo intimidade com Deus. Assim como fala aquele hino, eu vou colocar depois, que Jesus quer, ele quer intimidade, ele não quer religiosidade. Ele quer intimidade, ele quer uma relação, um relacionamento com nós. Ele quer chegar e fazer morada, ele quer preencher o vazio do nosso coração. E para que isso aconteça, nós precisamos entender que nós somos falhos sim, que nós erramos sim. Nós precisamos entender que nós não somos capazes de morrer por Cristo. Se você já é capaz de morrer por Cristo, que bom que você já chegou lá. Mas eu entrei num confronto porque eu entendi que eu ainda não sou capaz. Eu amo muito sim, mas eu teria medo. Eu teria medo de morrer por qualquer pessoa. Eu teria medo. A gente sempre fala que pelos nossos filhos a gente dá vida, sim. Mas e morrer por Jesus? E morrer por Jesus a gente seria capaz? Aí que a gente vê que o evangelho verdadeiro ele está distante de muitas pessoas. Muitas pessoas que a gente vê numa linha de frente, muitas vezes, fazendo a obra, mas pessoas que não seriam capazes de morrer por Cristo. E como naquela época foram os escribas, foram os fariseus que entregaram Jesus, foram os religiosos que entregaram Jesus. Eu acredito que se Jesus viesse hoje, entrasse em um templo, eu acredito que ele seria morto de novo, que ele seria entregue de novo. Porque as pessoas, e eu falo por eu mesma, a gente não reconheceria Jesus. Porque Jesus ele se aproxima da prostituta, ele se aproxima do pecador, ele se aproxima do leproso, ele se aproxima das pessoas que ninguém tem capacidade de se aproximar, de pessoas que pastores não querem chegar perto, pastores não querem tocar. Ele se aproxima. E o que isso causa? Isso causa um espanto, isso causa susto. Porque uma coisa é ouvir falar de Jesus, dizer que é crente, a outra coisa é você fazer, você ter um coração a ponto de tocar
nas pessoas, de se aproximar, de comer com alguém na rua, de comer com mulheres, por exemplo, que estão numa situação da vida, trabalhando com coisas imorais. E Jesus nos convida a termos o coração voltado a Ele, de forma que a gente possa estar com pessoas, independente do seu pecado, independente da sua imoralidade, mas a gente possa, levando o amor de Cristo a essas pessoas, a gente possa amá-los, a gente possa abraçá-los, a gente possa defendê-los, a gente possa levar o Evangelho da Palavra de Deus, o Evangelho que não está sendo pregado. A gente possa levar o amor de Cristo aos corações. A gente possa tocar no leproso, amá-lo, de forma que ele seja invadido pelo amor de Cristo através das nossas vidas. Então falta muito sim para nós sermos novas criaturas. Falta muito sim para nós nascermos de novo. Mas nós temos que buscar. Nós temos que buscar, porque assim como Pedro foi restaurado, e eu já vou falar sobre a restauração de Pedro, nós também podemos ser restaurados. Se nós entendermos que nós somos falhos sim. Se nós entendermos que nós não amamos Jesus mais do que os outros. Porque nós erramos muito. Porque nós achamos que muitas vezes que somos melhores que os outros, mas nós não somos. E que nós, como corpo de Cristo, nós temos que andar em comunhão, nós temos que nos ajudar. Nós não podemos estar numa roda de fofoca. Nós não podemos falar dos nossos irmãos. Nós não podemos apontar o dedo. Nós não podemos julgar, porque nós somos tão falhos e tão errados, nós não podemos criticar os nossos irmãos. A gente pode analisar sim, segundo a reta justiça, só que muitas vezes nós vamos estar errando, porque nós não vamos estar vendo os nossos próprios erros e falhas, mas vamos julgar os nossos irmãos. Então todos nós sim precisamos nascer de novo, para poder ter um coração voltado para Deus, para poder ter o caráter de Cristo. Então Pedro ele negou a Jesus por 3 vezes. Não bastava uma, ele negou mais 2. Eu acredito que ele teve medo de ser morto. Mas como assim? A gente está falando de Pedro como se fossem 2 pessoas diferentes. Porque primeiro Pedro tem medo, ele nega Jesus, ele tem medo de ser preso, de ser morto, de ser capturado. E daqui a pouco a gente fala de um Pedro que, estando na prisão, estava em paz, estava pregando a palavra de Deus ainda, sabendo que a sua morte seria de cruz, porque Jesus falou para ele, quando restaurou ele, como seria a sua morte, que ele seria crucificado como Jesus foi. E Pedro continuou pregando sem medo. Pedro tinha paz no seu coração, tinha amor e convicção da sua salvação e do céu. Pedro foi restaurado de uma forma incrível, de uma forma grandiosa, de uma forma que não tem como explicar. E eu quero para mim essa restauração, e eu acredito que muitos vão ser confrontados por essa palavra porque também buscam isso. Ser restaurados de forma que a casa possa estar caindo, que o terremoto possa estar aqui, que as guerras, as batalhas possam estar ali, mas que a gente possa estar pregando a palavra de Deus com fé, com amor, com convicção do céu, de uma forma real, capazes de morrer sim por Cristo. Que nós possamos ser restaurados, que possamos ir adiante, que nada possa abalar nossa fé, que nada possa abalar o nosso amor pelo próximo. E muitas vezes Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos e não está fazendo algo que a gente gostaria na nossa vida, mas que a gente não seja egoísta, que a gente possa entender, amando ao próximo como a si mesmo, que Deus fazendo para o próximo também está fazendo para nós. Glórias a Deus, que o nome do Senhor seja louvado. Agora eu vou entrar na outra parte que fala sobre a restauração de Pedro.